E aí, galerinha, tudo bem? Sussu? Vamos para nossa última aula de estudo da atmosfera. Semana passada, nós falamos um pouquinho da estrutura da atmosfera, da composição, das divisões das camadas da atmosfera, da diferença da atmosfera atual e da atmosfera primitiva. Hoje a gente vai falar um pouquinho de alguns componentes do ar, especificamente do oxigênio, do nitrogênio e um pouquinho da camada de ozônio, beleza? Hey ho, let's go então. Então vamos falar dos dois principais componentes do ar, oxigênio e nitrogênio. O componente mais abundante, nitrogênio, 78% do volume de ar atmosférico, e o oxigênio é o segundo componente, com 21% do volume atmosférico. Vamos começar a falar sobre o oxigênio. Então, o oxigênio, quando eu falo do gás oxigênio, galera, eu falo da molécula O2, tá? Oxigênio diatômico, molécula. Estou falando do gás. Quando eu falo só do átomo de oxigênio, que não é o caso aqui, por enquanto, eu falo só do O. Tá? Oxigênio monoatômico é o elemento químico oxigênio. Quando eu falo do oxigênio presente no ar, estou falando do gás, molécula de O2. Isso vai valer para o nitrogênio também. Então, o gás oxigênio é um gás incolor, inodoro, então não tem cor e não tem cheiro, com ponto de ebulição igual a menos 183 graus Celsius. Então, o ponto de ebulição dele é bem baixo. Na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, a densidade é de 1,43 gramas por litro. Ele é mais denso que o ar. Tá? Se eu pegar a mistura gasosa, que é o ar, se eu pegar só o oxigênio, ele é mais denso que o ar mistura, beleza? O oxigênio é muito reativo. Então, aqui quando eu falo do oxigênio, eu estou falando só do átomo de oxigênio. Ele é muito reativo, tá? Ele tem uma necessidade muito grande de reagir com outros elementos químicos. E ele tem a capacidade de reagir com praticamente todos os outros elementos químicos, formando os óxidos. Ele só não vai reagir com os gases nobres, né? Porque aí os gases nobres não querem reagir. Então, o oxigênio átomo, ele tem a capacidade de reagir praticamente com todos os elementos químicos da tabela, com exceção dos gases nobres, formando os óxidos. Vocês já estão ligados quem são os óxidos, né? O gás oxigênio, ele é um agente comburente. O que é um agente comburente? É a substância química que alimenta uma reação de combustão, uma reação de queima. Então, para eu ter uma reação de queima, galera, o oxigênio ele é um componente fundamental. A reação de combustão necessita da presença de oxigênio. Sempre que eu vou queimar alguma coisa, eu preciso fazer isso em presença do gás oxigênio. Ele que vai alimentar essa reação de combustão. Então, vamos falar um pouquinho aqui do oxigênio e da combustão. Para que algo queime, né? Para que um combustível, quando eu falo combustível, não precisa ser necessariamente combustível que vai no carro, o álcool, a gasolina, o diesel, qualquer coisa que eu vá queimar, eu chamo de combustível. Se eu quero queimar um pedaço de madeira, a madeira é o combustível. Se eu quero queimar a gasolina é o combustível. Se eu quero queimar papel, o papel é o combustível. Então, aquilo que vai ser queimado em uma reação de combustão, a gente chama de combustível. O combustível, ele precisa reagir com o comburente, que é o gás oxigênio. Então, eu preciso da presença de gás oxigênio. E a combinação, a reação entre o meu combustível e o gás oxigênio, o meu comburente, libera uma quantidade muito grande de energia na forma de calor. Por isso, uma reação de queima vai liberar energia na forma de calor, uma reação exotérmica, beleza? Então, um exemplo aqui, ó, metano, CH4, gás metano, é o nosso combustível. Ele precisa reagir com o gás oxigênio, que é o comburente.
Quando eu tenho uma combustão completa, eu formo CO2, gás carbônico e água. Então, a reação de combustão completa sempre vai ser combustível mais gás oxigênio, que é o comburente, que vai variar o combustível, formando CO2 e água. Ok? Vamos falar um pouquinho da respiração aeróbia. É aquela respiração que necessita de oxigênio. No caso, a nossa respiração celular. Tá? A respiração aeróbia é o processo de liberação de energia do alimento com o uso do oxigênio e ocorre dentro das células. Então, a respiração aeróbia, eu estou falando da respiração celular. Óbvio, o nosso processo de respiração, de inspirar e de expirar, também depende do gás oxigênio. Mas aqui eu estou sendo mais específica, falando da respiração celular, aeróbia, que também precisa do oxigênio. A gente tem aqui como exemplo a reação da respiração aeróbia usando a glicose, né? A queima da glicose. Eu percebo que é uma combustão, galera. A respiração aeróbia, a respiração celular aeróbia, é também uma combustão. Eu tenho o meu combustível, que nesse caso é a glicose, C6H12O6, reagindo com o gás oxigênio, que é o comburente, formando CO2 e água. Uma combustão completa, beleza? Então, a gente pode pensar que enquanto a respiração celular, a decomposição na presença de oxigênio e a combustão consomem o oxigênio, a fotossíntese é responsável por repor esse gás na atmosfera. Então, se eu pegar o inverso aqui, ó, CO2 mais água, formando glicose mais gás oxigênio, é o processo de fotossíntese. É a fotossíntese que repõe o oxigênio na atmosfera, beleza? Pensando nisso, nesse consumo, né, de oxigênio e repor esse oxigênio na atmosfera, a gente tem aqui o ciclo do oxigênio no nosso sistema. Tá? Então, quais são as etapas que retiram o oxigênio do ar da atmosfera? A combustão, a respiração e a decomposição. Tá? Tanto a respiração nossa quanto a respiração celular, também nossa, mas celular. Tá? E os processos de decomposição aeróbicos em presença de oxigênio, que a gente também tem decomposição anaeróbia. Tá? Mas aqui eu estou falando tudo dependendo do oxigênio. E aí eu tenho a fotossíntese devolvendo esse oxigênio para a atmosfera. Tá? E aí tem aqui a relaçãozinha entre oxigênio atmosférico e ozônio, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, esses são os processos que retiram e repõem oxigênio na atmosfera. É o nosso ciclo do oxigênio. Beleza? Vamos falar agora do nitrogênio. De novo, ó, nitrogênio aqui, eu estou falando do gás nitrogênio molecular, N2. Também é um gás incolor, inodoro e insípido. Não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor. Tá? Quando submetido a um ATM de pressão, tá? Então, condições normais de temperatura e pressão, a sua temperatura de fusão é menos 210 graus Celsius e a de ebulição menos 196. Então, é próximo à temperatura de ebulição do oxigênio. Tá? O nitrogênio constitui cerca de 78% do volume gasoso da atmosfera. A gente falou isso na aula passada. Tá? O gás nitrogênio ele é pouco reativo em temperaturas abaixo de 200 graus. Então, a temperatura ambiente da região mais baixa da atmosfera, a troposfera, que é a que a gente está, o gás nitrogênio ele é pouco reativo. Ele vai ficar na forma de N2. Ele não vai ter tendência a reagir com outras substâncias. Em temperaturas elevadas, ele reage com o oxigênio do ar. Mais especificamente, galera, quando acontecem os relâmpagos. Então, lá na região da atmosfera, onde a gente tem a ocorrência de relâmpagos. Essa incidência de relâmpagos pode chegar a 2.000 graus Celsius. E com isso vai ocorrer a reação entre o gás nitrogênio e o gás oxigênio, os dois presentes no ar, formando o gás NO,
o óxido de nitrogênio, ou o óxido nítrico, que a gente chama. Tá? O elemento químico nitrogênio, tá? Que depois, no processo do ciclo do nitrogênio, vai formar o gás N2, o elemento químico nitrogênio, ele encontra-se em depósitos minerais na crosta terrestre. Então, da onde vem o elemento químico nitrogênio? Ele é encontrado na crosta terrestre na forma de nitrato de sódio, NaNO3, e nitrato de potássio, KNO3, que é o que a gente chama popularmente de salitre do Chile. Tá? Então, principalmente nas regiões de deserto. Né? Lá no Chile, no deserto do Atacama, tem uma grande região de produção de salitre, aonde a gente encontra bastante nitrogênio na forma de nitrato de sódio e nitrato de potássio, beleza? O nitrogênio ele é utilizado na fabricação de fertilizantes, tá? Ele é utilizado na fabricação de explosivos, beleza? Vamos falar um pouquinho do ciclo do nitrogênio, né? De como o oxigênio entra e sai da crosta terrestre, né? Dos vegetais, dos animais, qual que é o ciclo dele ali na região da atmosfera e da crosta terrestre. Nos organismos vivos, plantas, animais, o nitrogênio é encontrado nas proteínas e nos ácidos nucleicos, beleza? Lá na forma de amina, de base nitrogenada. Os vegetais, nós não, mas os vegetais eles conseguem sintetizar, produzir as proteínas a partir do gás nitrogênio ou dos nitratos, NO3. Tá? As bactérias nitrificantes encontradas na relação de simbiose com as raízes das plantas leguminosas, elas conseguem transformar o gás nitrogênio em amônia. Então, o nitrogênio, os vegetais, em simbiose com essas bactérias nitrificantes, principalmente nas raízes de plantas leguminosas, conseguem absorver o NO2 atmosférico e transformá-lo em amônia, NH3, e utilizar essa amônia na síntese de proteínas. A amônia, os nitratos, aí tem todo um processo de transformação de amônia para nitrato, para nitrito. Tá? Os animais são incapazes de sintetizar proteínas por absorção direta de NO2 ou de nitrato. Então, a gente não faz esse processo de absorver NO2 da atmosfera para transformar em proteína. Tá? Quem faz isso são as plantas em associação com as bactérias nitrificantes. Os animais, nós absorvemos proteínas sintetizadas pelos vegetais ou encontradas em outros animais. Então, a gente vai absorver proteína por meio da alimentação. Pensando nisso, vamos dar uma olhadinha rapidinho no ciclo do nitrogênio. Tá? Então, aqui, ó a planta leguminosa. Eu tenho nas raízes das leguminosas uma associação com as bactérias nitrificantes. São essas bactérias que vão conseguir sintetizar o gás nitrogênio absorvido pela planta em amônia. Então, as bactérias transformam o gás nitrogênio do ar em composto de nitrogênio. Amônia, nitrato, nitrito. Aí tem uma série de reaçõezinhas que mostram essas transformações. A nitrificação, a desnitrificação, a nitração. Esses compostos de nitrogênio, amônia, nitrato, eles são aproveitados pelas plantas na construção do seu corpo, então na síntese das proteínas. As bactérias presentes no solo também produzem sais de nitrogênio a partir de restos orgânicos em decomposição. Então eu tenho, de que maneira eu tenho absorção de nitrogênio da atmosfera? A partir das plantas leguminosas e a partir das bactérias que vão produzir sais de nitrogênio a partir de restos orgânicos de decomposição. Esses sais minerais com nitrogênio, eles vão ser absorvidos pelas plantas também. Tá? As plantas vão absorver esses sais, os animais vão comer essas plantas, nós vamos comer essas plantas, nós vamos comer esses animais. Tá? E as bactérias, também presentes no solo, também têm a capacidade de transformar esses sais de nitrogênio em gás nitrogênio, devolvendo esse gás para a atmosfera.
Tá? Então, eu tenho absorção pelas plantas e pelas bactérias a partir dos restos de decomposição, e eu tenho a volta desse gás, principalmente a partir das bactérias que transformam os sais de nitrogênio em gás nitrogênio, ok? No nosso caso, né, o nitrogênio que a gente inspira, nitrogênio presente no ar atmosférico que a gente inspira, ele vai entrar e sair dos nossos pulmões durante a respiração sem alteração, tá? Porque ele não vai querer combinar, ele não vai querer reagir com outras substâncias presentes no nosso corpo. Belezinha? Então, oxigênio e nitrogênio, ok. Vamos falar agora da camada de ozônio. Tá? Também de maneira rápida, galera. O ozônio, tá? O3, então cuidado, ó. Gás oxigênio, O2. Gás ozônio, O3. Beleza? É uma das formas naturais de associação dos átomos de oxigênio. A alta reatividade do ozônio transforma ele em uma substância tóxica, mas capaz de destruir micro-organismos. O ozônio ele é muito utilizado como bactericida, galera, porque ele tem essa capacidade de destruir os micro-organismos. Então, tem tratamento de piscina com ozônio, tem tratamento de pele, tá? Utilizando ozônio, porque ele é bactericida, beleza? Só que ele pode prejudicar o crescimento das plantas também, porque ele é uma substância tóxica. O ozônio, dependendo da localização dele na atmosfera, ele vai ser interessante ou não. O ozônio troposférico, que é o ozônio que está na camada mais baixa da atmosfera, mais próximo de nós, ele não é legal. Eu tenho uma concentração grande de ozônio na troposfera, aqui na região que nós estamos, até mais ou menos os 11 quilômetros lá, não é legal, galera. Porque o ozônio irrita toda a mucosa, tá? Ele dá alergia, então não é interessante uma alta concentração de ozônio na troposfera. Na estratosfera, na camada seguinte, né, de 15 a 50 quilômetros de altura mais ou menos, quando ele está em estado puro, O3, e livre, ele participa de interações importantíssimas para a defesa e manutenção da vida, que é a formação da camada de ozônio, beleza? Então, na estratosfera, aproximadamente 30 km de altitude, o ozônio, O3, ele vai se formar a partir do oxigênio, em duas etapas. Então, vamos falar rapidinho aqui da formação do gás ozônio a partir do gás oxigênio na estratosfera, que é a região onde se localiza a camada de ozônio. E ali é legal ter ozônio. Na troposfera, na camada mais abaixo, não é legal ter ozônio, galera. Ter excesso de ozônio. Ele é irritante, tá? Ele prejudica o crescimento de planta. Então, o ozônio tem que estar na estratosfera. Ali ele é importantíssimo. Então, vamos falar dessa formação. Não precisa ficar decorando reação, beleza? Decorando equação. As moléculas do gás oxigênio, elas se quebram, tá? A partir da ação da radiação ultravioleta, UV, elas se quebram em átomos de oxigênio. Então, eu tenho aqui a incidência da radiação ultravioleta quebrando a molécula de gás oxigênio em 2 átomos de oxigênio. Esses 2 átomos de oxigênio, eles são muito reativos. Lembra que a gente acabou de falar do oxigênio reativo? Eles são muito reativos. Então, eles vão querer rapidamente reagir com outras moléculas de oxigênio presentes na estratosfera. Então, aqui, ó, os átomos de oxigênio vão combinar-se com moléculas de gás oxigênio, formando o ozônio. É nesse processo de destruição da molécula de gás oxigênio que a gente tem a absorção do excesso de radiação ultravioleta. Essa é a função da camada de ozônio, é não deixar penetrar, chegar até a superfície terrestre, o excesso de radiação ultravioleta prejudicial à nossa saúde. Então, nessa quebra, eu tenho a absorção desse excesso de radiação UV, deixando passar só um pouquinho, que é importante também para a manutenção da vida.
Depois da quebra da molécula de oxigênio e a formação de átomos de oxigênio extremamente reativos, esses átomos de oxigênio vão reagir com a molécula, com mais molécula de oxigênio, formando o ozônio. Então, esse é o processo de formação do ozônio na estratosfera. Mas, do mesmo jeito que eu tenho a formação de ozônio, eu tenho a sua quebra, né? A sua decomposição. Se não, se eu só formasse, eu teria uma camada imensa de gás ozônio e não teria mais oxigênio, gás oxigênio na estratosfera, né? E a camada de ozônio muito grande, uma concentração muito grande de ozônio também não é interessante, porque eu preciso deixar penetrar um pouquinho de radiação ultravioleta, um pouquinho precisa passar, né? Então, eu preciso manter essa camada de ozônio num tamanho constante, né? Numa concentração constante. Então, eu formo ozônio, mas eu também decomponho o ozônio, regenerando o oxigênio. Também sob a ação da radiação ultravioleta. Então, também essa radiação UV vai incidir sobre a molécula de ozônio, quebrando ela em gás oxigênio e átomo de oxigênio reativo. Esse átomo vai voltar aqui, ó, reagir com a molécula de gás oxigênio e formar ozônio. E aí eu tenho um ciclo, como a gente viu ali no slide anterior, né? Oxigênio atmosférico se transformando em ozônio, ozônio se transformando em oxigênio atmosférico. Dentro dessa série de equações e mais algumas equações que acontecem, tá? Aqui está de maneira bem simplificada, a gente pode mostrar a equação global, que a gente pode até pensar num processo aqui, ó, de equilíbrio, galera. Tá? Então, eu tenho duas moléculas de gás ozônio formando 3 moléculas de gás oxigênio. 3 moléculas de gás oxigênio formando 2 moléculas de gás ozônio. Esse é o processo de formação e decomposição do ozônio na estratosfera. E é esse processo que é responsável pela formação da camada de ozônio, que é uma parte da estratosfera onde eu tenho uma concentração grande de gás ozônio, beleza? Então, aqui, ó, na estratosfera, a formação e a decomposição do ozônio ocorrem aproximadamente com a mesma velocidade, de tal forma que a concentração do ozônio na estratosfera permanece constante. Então, naturalmente, essa quantidade de ozônio na estratosfera é constante, salvo algumas variações, né? Principalmente por causa de incidências antrópicas, por causa do que nós fazemos para aumentar ou para diminuir a concentração de ozônio na estratosfera. Tá? Como a decomposição do ozônio absorve a radiação UV, ela ajuda a proteger a Terra dos danos produzidos por essa radiação. Tá? A radiação UV é prejudicial a quase todas as formas de vida. A gente já falou da planta e para a gente também. Ela tem a capacidade de romper as ligações carbono e hidrogênio nos compostos orgânicos, causando alterações fisiológicas no nosso organismo, como câncer de pele, tá? Por exemplo. A radiação UV ela consegue também quebrar as moléculas de água. A estratosfera, onde a gente tem a camada de ozônio, absorve cerca de 90% da radiação UV proveniente do Sol. Então, de tudo que incide na Terra de UV, 90% fica retida pela camada de ozônio na estratosfera. Passa só 10%. O ozônio ele é importante na atmosfera superior, no caso na estratosfera, por causa da sua habilidade em absorver essa radiação UV. Quando eu tenho uma diminuição na concentração de ozônio de 5%, eu tenho um aumento da incidência de câncer de pele em 25%. Tá? Então, aí eu tenho uma relação de 5 vezes mais entre a diminuição da concentração de ozônio e o aumento dos casos de câncer de pele. Vamos ver rapidinho aqui para finalizar como que ocorre como que é a importância da camada de ozônio e como que ocorre o processo de destruição. Tá? Que não é legal a gente falar, né? A gente costuma ouvir muito, o buraco na camada de ozônio, enfim, parece que assim que fizeram, eu tinha ali uma camadinha de gás e enfiaram o dedo e fizeram um buraco. Não, não é legal a gente chamar de buraco. A gente chama de depressão,
na camada de ozônio, que nada mais é do que uma diminuição na concentração de gás ozônio lá na estratosfera. Lembra que eu preciso manter aquela concentração constante por meio da formação e decomposição do ozônio? Quando a gente age, nós, humanos, agimos de modo a destruir uma quantidade grande de gás ozônio lá na estratosfera, a gente vai diminuindo a concentração dele. E é o que a gente chama de buraco, tá? Que na real é uma diminuição da concentração de ozônio estratosférico. Então aqui a gente tem a troposfera, então a camada mais próxima da superfície terrestre. Depois a gente tem a estratosfera. É aqui na estratosfera que é interessante o teu ozônio. É aqui que vão ocorrer os processos de formação e decomposição do ozônio a partir do gás oxigênio. O ozônio, então, ele não deixa passar o excesso de radiação ultravioleta, principalmente a UVB, que é a mais prejudicial. Tá? Então, ele é um escudo da Terra contra os raios ultravioletas. Mas a gente tem alguns agentes químicos que podem destruir a camada de ozônio, que na real vão acelerar o processo de decomposição do ozônio estratosférico. Então, esses agentes químicos são os clorofluorcarbonos, os CFCs, tá? Que são gases encontrados em aerosóis, em solventes, como gases refrigerantes. Refrigerante aqui não é refrigerante bebida, é gás refrigerante de processo de refrigeração, como os utilizados nas geladeiras. Tá? A gente tem os HCFCs, os hidrogênios clorofluorcarbonos também. A gente tem extintor, a gente tem pesticida, a gente tem uma série de compostos químicos que, quando liberados para o ambiente, para a atmosfera, eles vão encontrar as moléculas de gás ozônio e vão quebrar essas moléculas. Os mais conhecidos são os CFCs, tá? Então, a gente tem aqui uma molécula de CFC, clorofluorcarbono. Os raios ultravioleta, eles vão quebrar a molécula de CFC, principalmente a ligação carbono-cloro. Esse cloro sozinho é bastante reativo também, da mesma forma que o oxigênio sozinho. Ele vai rapidamente encontrar uma molécula de ozônio e quebrar essa molécula de ozônio, se ligando ao oxigênio que ficou sozinho. Então, eu vou ter o átomo de cloro reativo, quebrando a molécula de ozônio, reagindo com o oxigênio que sobrou e formando cloro, oxigênio, mais gás, oxigênio. Esse processo não é reversível, galera. Então, enquanto a formação de gás ozônio a partir do gás oxigênio tem um equilíbrio, né? Do mesmo jeito que eu tenho ozônio se decompondo e formando oxigênio, e mantendo a camada de ozônio, ou seja, a camada de gás ozônio, numa concentração constante, quando eu tenho gases, outras substâncias, outros agentes químicos indo para a atmosfera, eles podem decompor, quebrar essa molécula de ozônio, formando outras substâncias e não ter a regeneração desse ozônio. Isso vai causando uma diminuição na concentração de ozônio na estratosfera, que é o que a gente chama de buraco na camada de ozônio. Quando eu vou diminuindo a concentração de ozônio aqui na estratosfera, eu vou diminuindo a absorção de radiação ultravioleta. E essa radiação, esse excesso de radiação ultravioleta, vai incidindo sobre a superfície terrestre. Aí entra a questão do aumento de casos de câncer de pele, galera, que a gente tem visto de uns anos para cá. Por isso a importância do uso de protetor solar, que era uma coisa que há muito tempo a galera não dava importância, né? Você pegar o pessoal mais velho, eles acham que o uso de protetor solar é luxo, né? A minha avó, ela tinha essa ideia. Ela teve, inclusive, um câncer de pele, um tumorzinho aqui na região do nariz, fruto de muitos anos exposta à radiação, né? Sem uso de protetor solar, trabalhou na roça, enfim, aquela coisa, né? E mesmo depois do câncer, ela sempre falava, a gente falava, vó, a gente comprava protetor, levava pra vó, vó, passa protetor no rosto, passa protetor nos braços, não sei o quê. Ela, não, isso é luxo, nunca precisei dessas coisas, nunca usei protetor solar. Pois é, nunca usou e teve um câncer de pele, né? Mas enfim,
hoje a gente tem uma conscientização maior sobre a importância do uso do protetor solar para bloquear esse excesso de radiação, a incidência desse excesso na nossa pele, principalmente por causa dessas mudanças na composição da atmosfera. E essas mudanças são causadas por nós mesmos, a partir da liberação de agentes químicos que vão destruir esses gases, principalmente aqui o ozônio. Belezinha? Então, finalizamos a aula por aqui, né? Falamos aí um pouco de composição de atmosfera, né? Dos principais componentes, aí um pouquinho da importância da camada de ozônio e terminamos por aqui, galera. Beijão, até a próxima!